e em 1499 espalhou-se a notícia de que os portugueses tinham chegado às verdadeiras Índias. A viagem era a mais longa até então realizada, superior a uma volta completa ao mundo pela linha do Equador, e seria eternizada na epopeia Os Lusíadas, escrita por Luís Vaz de Camões. Um feito inacreditável, que seria superado logo no ano seguinte. As grandes navegações, eu comparo as grandes navegações com a NASA, as viagens espaciais, o Cabo Canaveral, nos Estados Unidos do século XX. E eu não sei quais eram as aventuras mais arrojadas. Se aquela de navegadores que se jogavam no mar aberto numa época de superstições, de receios, de medos, de incertezas, navegando em águas nunca dantes navegadas. Essa saída desses homens, essa expansão marítima, ela tinha a característica, que é a característica fundamental, de heroísmo, empreendimento humano. Homens ficaram pelos caminhos, ao longo de toda a tradição marítima. Portugal teve o privilégio de ter nos mares o seu maior cemitério. Por isso é que o Fernando Pessoa tem uns versos em que ele diz: "Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal." E depois, no final desses versos, ele diz: "Valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena." Uma segunda grande armada portuguesa foi enviada para a Índia, desta vez com 13 navios, cerca de 1.500 homens e guiada por Pedro Álvares Cabral. Cabral era grão-mestre da Ordem de Cristo e um nobre de relacionamento fiel à coroa, descrito como culto, prudente e tolerante com os inimigos. No dia anterior da partida, a tripulação recebeu uma despedida pública que incluiu uma missa e comemorações com a presença do rei, da corte e de uma enorme multidão. Sua frota afastou-se bastante da costa africana, até desembarcar no que chamaram de Porto Seguro, no que achou tratar-se de uma ilha, que deu o nome de Vera Cruz. Cabral, tendo percebido que a nova terra estava a leste da linha de Tordesilhas, logo enviou um emissário a Portugal com a importante notícia. Alguns historiadores defendem que os portugueses já sabiam da existência da América do Sul. Por isso, o desvio da rota de Cabral e a insistência do rei Dom João II em mover para o oeste a linha de Tordesilhas. Outros defendem que o objetivo deste empreendimento era estabelecer relações comerciais na Índia e que o desvio se dava por necessidades de navegação, fazendo da descoberta algo acidental. Mas na lógica portuguesa, isso a gente vai encontrar já na Carta de Pero Vaz de Caminha, não existe casualidade quando você acredita na providência. Então é um debate menor no sentido português de seu tempo, porque um português fiel à tradição católica, ele não está se preocupando se ele chegou sem querer ou por querer. Ele acredita que está ali por um motivo e esse motivo é missionário. E esses elementos nós já encontramos na certidão de batismo, como muitas vezes é colocada assim, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Como é que vocês acham que, de repente, um povo que na Idade Média lutou por 8 séculos contra o inimigo islâmico vai do nada se transformar num mercador? Só quero realizar comércio. Não faz o menor sentido. Essa história, assim como ela é contada, de que o português sai só para encontrar especiarias e para ter um melhor acesso a rotas comerciais, isso não se justifica de modo algum. É um desconhecimento completo de que era Portugal, né? De o que era o mundo medieval. O mundo medieval é um mundo de grandes guerreiros. Você não se lança num pequeno barco através de um oceano que você não conhece para encontrar um pau-brasa vermelhinho. Não é isso. É para encontrar a terra prometida. É para encontrar a terra abençoada. Isso é um fator motivador dos grandes descobrimentos, até mesmo hoje do espaço. Eu estou indo para o espaço para descobrir que em tal lua de tal isso aqui vai ter um ferrozinho. Você está indo para o espaço para descobrir vida. Vida além da sua vida própria. É isso que motiva. Não é coisas pequenas assim. Então, é entender isso, entender bota um monte de molecada num barco e lança eles. Pra quê?
Por que eu quero que ele pegue uma pedra lá, né, do outro lado do oceano? É isso? Não, eu quero que ele encontre o paraíso. Essa que era um fator motivador. Então, era a base da vontade, era o elan do negócio. Então não era coisa pequena, não é uma coisa frívola como se constrói. Não era nada disso. Claro, é mais difícil eu contar essa história para um número muito grande de pessoas. É muito mais complicado. O fato é que no dia 22 de abril de 1500, os portugueses atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram no Brasil. Era o ápice da expansão marítima portuguesa. Portugal não era mais a extremidade do fim do mundo, e a história dos dois lugares nunca mais seria a mesma. O europeu que imigrava fazia na América uma vida muito diferente da que tivera até então. O meio, o clima e a gente que encontrou o transformaram. Nós nos esquecemos, no caso brasileiro, que o Brasil foi feito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Passavam quase 3 séculos que os índios e os portugueses tinham se encontrado. A miscigenação tinha ido adiante de geração em geração, e finalmente havia aquilo que parecia ser o povo brasileiro: negro, índio e europeu. A miscigenação, muito mais do que um enquadramento à luz de uma opressão, eu a entendo como uma virtude brasileira. Quer dizer, a grande coisa do Brasil, evidentemente, foi a miscigenação. Isso que atenuou as fronteiras entre raças e permitiu. Hoje, acho que metade da nossa população é mestiça, é negro mestiça. Tá certo? Se isso tivesse acontecido nos Estados Unidos, bom, talvez você não tivesse nem guerra civil. O Brasil ainda tinha muitos problemas para enfrentar. Diante do espelho, prestamos contas a todas as gerações que nos entregaram a missão de nunca desistir e fazer da superação a nossa história. As dificuldades que deixamos para trás nos fizeram um único povo, que traz consigo uma grande lembrança do passado. No nosso sangue corre cada embarcação portuguesa que disse adeus ao velho mundo, cada tribo indígena que nos ensinou a ser livre nessa terra, cada gota de suor escravo derrubado nesse chão, cada imigrante que um dia prometeu uma vida melhor para sua família. Nós somos descendentes dos gregos, mas nós somos também descendentes de Meroé. E somos descendentes dos que fizeram os castelos medievais europeus e dos que fizeram o grande Zimbábue. O nosso sangue é o tratado de paz da humanidade. Nenhum povo tem a consciência do seu destino e a certeza do seu valor, se ignora o seu passado ou se simplesmente não o entende. Todo esse peso cultural enorme, toda essa tradição, toda essa história precisa ser devolvida. As grandes nações souberam construir admiráveis lendas históricas, que lhes dão às suas nobres tradições poesia, alma e sentido. O Brasil pôde dispensar essas lendas. Basta-lhe o sincero resgate da sua lenta elaboração, o autêntico romance das suas origens, das mais diferentes vidas que aqui se fundiram e forjaram este vasto painel da nossa história tão aflita e heróica. José Bonifácio concluiu na reunião do Conselho que havia esgotado as possibilidades de conciliação com Portugal. O Brasil fizera o possível para contornar a situação, mas as relações haviam chegado em um ponto irremediável. O destino do Brasil clamava por um rompimento com a coroa portuguesa. Em seguida, enviou um mensageiro para entregar a Pedro a carta que informava sobre a decisão arquitetada por Bonifácio e Leopoldina no Conselho. Quem assinou a ata da reunião do Conselho de Estado que decidiu a independência foi Dona Leopoldina. E Dom Pedro apenas recebeu a confirmação
que ratificou o ato de sua esposa. E ele recebe cartas, né? As cartas da dona Leopoldina e as cartas de José Bonifácio solicitando, explicando para ele o que tinha acontecido. Então a dona Leopoldina diz para ele, olha, parece-me que é o momento, eles não estão para conversa, tá chegando aqui homens, estão chegando muitos homens, eles querem te levar à força, etc, etc. É hora. A emblemática carta de Bonifácio também chegaria a Dom Pedro no fatídico dia. Senhor, as cortes ordenaram a minha prisão por obediência a Vossa Alteza. E no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aquele que preza em o servir com lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia de sua partida. Se parte, temos a revolução no Brasil contra Portugal. E Portugal atualmente não tem recursos para subjugar um levante que é preparado ocultamente, para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal, a vingança das cortes, que direi até a deserdação, que dizem já estar combinada. Ministro fiel, que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do senhor Dom João VI, que as cortes têm na sua detestável coação, eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais que sua esposa deseja a sua felicidade. E ela lhe diz, em carta que com esta será entregue, que Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações e obediências às despóticas cortes portuguesas que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nesta grande e nobre terra, tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal pela opressão das cortes. Nesta terra que tanto estima a Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima. Arrancando a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal, Pedro atirou-a no chão dizendo: "Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil." O príncipe ergueu a espada, no que foi seguido pelos militares. Os paisanos tiraram o chapéu e Dom Pedro disse: "Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil." Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. Lei 3.553, de 13 de maio de 1888, artigo 1º, é declarada extinta a escravidão no Brasil. As notícias sobre a assinatura da lei pela princesa Isabel logo invadiram os corredores do palácio e infestaram as ruas da capital imperial, cativando a todos. Foram dias de festa, né? Não foi um dia, né? Uma semana inteira de festividades e discursos. As ruas logo seriam tomadas,
em uma confraternização jamais vista. Era o dia do aniversário de Dom João VI, aquele que transformou essa terra em nação. Alguém que adorava tanto o Império Tropical, que chorou em sua partida sem volta. Nesse dia, pelas mãos da bisneta de Dom João VI, um povo inteiro se redimia. Foi um momento de união e festividade para todos os brasileiros. Desta vez, não pela guerra, mas pela confraternização de um povo que conquistava finalmente a harmonia de considerar todos iguais perante a lei. O que Bonifácio projetara se cumpria mais uma vez. Nas reuniões da Constituinte de 1823, o velho sábio já havia apresentado um projeto de gradual extinção do regime escravagista, alertando sobre os benefícios econômicos e humanitários que o país teria ao inserir os escravos em um sistema de trabalho livre. Se vivo estivesse, José Bonifácio não perderia a grande festa que corria aos 4 cantos do Império. Da mesma maneira, Pedro I não hesitaria em cumprimentar o seu filho e sua neta pelo grande ato. O primeiro imperador jamais escondeu a sua intenção de abolir o nefasto sistema em suas cartas, e dizia saber que o seu sangue era da mesma cor que o dos negros. Os jornais da cidade espalhavam as proclamações de festa que durariam uma semana. Missas, bailes, passeatas e fogos de artifício tomaram o Rio de Janeiro por vários dias. Machado de Assis, cujos avós paternos eram escravos, declarou em sua coluna do jornal Gazeta de Notícias que fora o único dia de delírio público que lembrava ter visto. De fato, foi o maior evento do Segundo Reinado. Reuniu um número de pessoas absurdo. Você vê até na fotografia, tem lá, você vai vendo o nome, esse, Machado de Assis, você acha todo mundo lá. É através do ato de Isabel que os grandes personagens da história se encontraram. Os meninos que cresceram no Brasil agora viam seu apogeu. Os diferentes caminhos e formações os levaram a se reunir na gloriosa redenção. Todos os esforços que os projetaram para o mundo se ofuscam ao estarem presentes em tão solene celebração. Em reconhecimento à abolição, José do Patrocínio funda a chamada Guarda Negra, um grupo militar formado por ex-escravos para combater os ativistas contrários à monarquia, a Isabel e à abolição. Carlos Gomes compôs a grande ópera Lo Schiavo, em homenagem a Isabel, um grande sucesso na época. Isabel foi condecorada com a Rosa de Ouro pelo Papa Leão XIII, vindo a ser a única brasileira a receber a honraria. Quando formou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão em 1880, Joaquim Nabuco, junto com José do Patrocínio e André Rebouças, se imbuiu do dever moral de combater a grande mancha que toldava o sol brasileiro. O destino selado por nossos homens não fez justiça aos erros do passado, mas desobstruiu a garganta que agora gritava: liberdade. Atenção, senhores ouvintes, atenção para essa edição extraordinária do Globo no Ar. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Repito, acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Continue ligado, mais informações a qualquer instante. Foi um ato extremo, evidentemente, mas o Getúlio Vargas era uma pessoa que, desde muito jovem, ele já considerava o ato do suicídio como um ato político. Eu acho que isso aí também é parte da psicopatia, né? Você se vingar dos outros, né? Com a sua autodestruição. Ele, de fato, ele se matando, ele criou a subsistência do seu esquema político. Vocês sabem que ele então escreve uma carta testamento com frases muito fortes e impactantes, e que então ele daria a vida para entrar na história. De fato, ele conseguiu.
ele consegue sair dessa muito popular. Em algum sentido, ele se mantém ainda no imaginário como um grande líder. Durkheim, na sua explicação sobre o suicídio, vai descrever exatamente a diferença de um suicida. E Vargas congrega um suicida estratégico, ao dar-se um tiro no peito e não na cara.